Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, continuando aqui o aulão número 2, parte 2, o que nós veremos aqui nessa continuação do aulão número 2? Para quem fez o aulão número 2, no final dela tem uma proposta de redação, tá? Então o intuito aqui é dar dicas de vocês como escrever uma redação e depois eu vou estar orientando vocês como vocês vão estar enviando isso aí para fazer a correção desta redação, tá? Então, primeira coisa, eu vou apresentar para vocês o tema que foi dado aqui, olha, tá? Proposta de redação. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em prosa e na norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema Desafios e Perspectivas para uma Pátria Educadora. Os rumos da educação básica no Brasil, apresentando proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Tá? Vai ter que ser um texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? Depois a gente vai estar vendo isso aí também, em prosa. Primeiro foi dado nesse texto, foi dado o texto 1 como um texto motivador. A Base Nacional Comum Curricular BNCC é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9.394 de 96, a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O segundo texto motivador, pessoal, foi uma reportagem que teve na Globo na época, no G1, falando que o documento estava sendo entregue, tá? E que é a primeira versão. Ele ainda estava em processamento ainda, a gente vai ver aqui. Texto 2. A Base Nacional Comum Curricular BNCC do ensino médio é entregue ao MEC. A atual versão da BNCC agora vai passar por audiências e debates antes do texto ser finalizado. Depois disso, ele será votado no Conselho Nacional de Educação. Por Marília Marques. A última versão da Base Nacional Comum Curricular BNCC para o ensino médio foi entregue pelo Ministério da Educação MEC ao Conselho Nacional de Educação CNE nesta terça-feira 3. Esta é a segunda etapa na definição das diretrizes do que será obrigatoriamente ensinado nas escolas de todo o Brasil. A primeira etapa foi concluída com a finalização da base específica para o ensino infantil e fundamental, que deve ser implementada até 2020. O documento prevê que apenas as áreas de linguagem e matemática deverão ser oferecidas aos estudantes, obrigatoriamente nos 3 anos do ensino médio. As outras áreas podem ser distribuídas ao longo dos 3 anos, a critério das redes de ensino. Durante o evento, o Ministério anunciou que vai elaborar um guia para orientar as escolas de implementação dos itinerários formativos, que deverão somar 1.200 horas do ensino médio e o currículo básico vai somar 1.800, disse o MEC. A entrega ocorreu um ano depois de o Ministério entregar a versão para a educação infantil, para o ensino fundamental, e um ano e meio depois de a pasta enunciar o adiantamento da base do ensino médio. Então, isso aí, a fonte foi do G1,
Considerando as ideias apresentadas nos textos acima, escreva o texto de acordo com o tema proposto e na modalidade pedida. Aponte causas e consequências para dissertar o texto, tá? Então, olha, voltando aqui, o tema é Desafios e Perspectivas para uma Pátria Educadora, os rumos da educação básica no Brasil. Os temas motivadores são só para vocês retirar ideias, tá? Mas vocês vão defender a ideia dentro do que foi dado no tema aí. E lembre que você vai ter que escrever um texto dissertativo argumentativo em prosa, que a gente vai estar falando aí na construção da redação. Então vamos lá, olha. A primeira coisa, por que eu estou colocando isso aqui? É porque o pessoal me pergunta muito como iniciar, como estruturar uma redação. Aí eu vou estar, nas aulas de redação eu já dei uma ideia de como construir, dei até um exemplo, a gente construiu uma junta, eu fui falando para vocês. Aí agora eu vou estar mostrando para vocês aqui como que se faz essa estrutura de outro modelo, tá? Para vocês usar como base aí. Esse só como exemplo para vocês usar como base aí, tá? A estruturação do texto. O primeiro parágrafo é a introdução. Ele tem que ter aí no mínimo aí 3 períodos, tá? É o tópico frasal, que é a frase principal. Vocês vão tirar do tema. E você não pode escrever da forma que está lá no tema. Você vai ter que parafrasear, tá? Você vai ter que reformular o tema para estar iniciando aí, tá? Frase inicial, apresentação do tema e tese da redação. Ponto final. Terminou um período, apresenta aí o tema e a tese. No segundo período, podem colocar assim, ó, assim, vírgula. Aí você desenvolve o tópico frasal, tá? Dá uma apresentação desse tópico frasal. Ponto final. Nesse sentido, percebe-se, tá? Aí você apresenta argumentos que serão utilizados na defesa da tese, tá? O que você acredita que deve ser colocado aí como argumento. Aí vem o segundo parágrafo, tá? Argumento 1. Também, no mínimo, 3 períodos aí. Tópico frasal, você vai apresentar o primeiro argumento da defesa. Depois você pode colocar estatística, você pode colocar alguns dados que você tem, você tem alguma fonte, você pode estar colocando. Você vai fazer uma comprovação do primeiro argumento. Argumento, por exemplo, de prova concreta. Torna-se claro nesse sentido, aí você faz a conclusão do parágrafo aí, tá? A gente vai ver mais argumentos aqui, tá? Mas pode ser somente um, aí vai dessa forma aí. Depois como a gente vai treinar várias redações, aí vamos ver as várias formas aí. Terceiro parágrafo, argumento 2. Mínimo 2 períodos. Aí você coloca assim, ó, além disso, vírgula, você faz uma apresentação do segundo argumento de defesa da tese. Essa realidade aponta, vírgula, né? Esse aí começa outro período, ó, essa realidade aponta, vírgula. Você faz uma comprovação dos argumentos 2 e argumento de contestação, vírgula, trazendo à tona e faz a conclusão aí do parágrafo. No quarto parágrafo, argumento 03, mínimo 3 períodos. Ademais, você faz a apresentação de 3 argumentos de defesa da tese. De fato, comprovação do argumento 03, argumento de autoridade. Com isso, conclusão do parágrafo. Quinto parágrafo, conclusão, intervenção. Fica evidente, vírgula, portanto, vírgula, que você faz uma reafirmação da tese, ponto final. Nesse sentido, faz-se necessário, primeira intervenção, ponto final. Além disso, segunda intervenção, vírgula. Sendo relevante, vírgula, ainda, faça uma terceira intervenção, ponto final. Só assim, vírgula, e você faz uma frase final aí, tá bom? Agora eu vou dar exemplos aqui de algumas frases e palavras para iniciar uma redação. Sempre tentar ser indireto, tá? Na terceira pessoa aí. Observa-se o cenário, comenta-se com frequência a respeito de, observa-se que, é fácil falar sobre, fala-se, afirma-se que, examina-se alguns, verifica-se que, convém lembrar, ou convém lembrar-se, é fundamental a importância, é indiscutível que, inegável que, muito se discute a importância de, é de conhecimento geral que,
levando-se em consideração os aspectos, sabem-se, muito se debate, muitos afirma-se, tá? Ou afirma-se muitos, aí vocês elabora aí, apesar de muitos acreditarem que, ou apesar de acreditar-se, tá? Pode-se afirmar em razão de, cogita-se com muita frequência, do exposto das pesquisas tal, todos sabem que, ou sabem-se que, tá? Esse todos sabem que, sugiro colocar sabem-se que, tá? Ou sabe-se que, observa-se, ao contrário de que muitos acreditam, isso aí também eu colocaria assim, ao contrário de que acredita-se, tá? Muito se tem discutido, recentemente eu não colocaria, esse aí vocês podem estar tirando, acerca de, ao analisar os fatos, torna-se conhecimento, percebe-se que, em virtude do cenário atual, em vista da atual situação, se você observa-se, levando-se em conta as últimas notícias, em virtude do que foi mencionado por alguém ou por um especialista, você pode estar citando, em fase da realidade, você precisa saber que, ou precisa-se saber, né? Alguns argumentam que, ou argumentam-se que, dentre os inúmeros motivos que levaram, ou dentro dos inúmeros motivos que levaram-se, entre outros que você pode criar. Frases e palavras para escrever no desenvolvimento de uma redação. Ao se examinar algumas, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, vê-se a todo instante frases para parágrafos que explorem pós e contra. Alguns argumentos que, além disso, isso sem contar que... então aqui, pessoal, a gente vai ver algumas frases e palavras para escrever no desenvolvimento da redação, tá? Ao se examinarem alguns, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, vê-se a todo instante, agora frases para parágrafo que explorem pós e contras, tá? Alguns argumentos que, além disso, isso sem contar que, outros, porém, há registros históricos de que, frases para parágrafos, pessoal, que exploram trajetórias históricas, tá? Eu evito colocar isso porque isso aí às vezes pode apontar a gente colocar da forma indireta, tá? Mas frases que apontam ou que explorem trajetórias históricas a gente deve evitar, tá? No século, eu estou dando um exemplo, mas eu não gosto muito de colocar, não. No século, em meados dos anos, quando percebia-se eu coloco, atualmente eu evito colocar atualmente, observa-se que eu colocaria, em consequência disso eu colocaria e nota-se eu colocaria. Evitaria aí atualmente, tá? E em meados dos anos, tá? Dentre os inúmeros motivos que levaram ao, é incontestável que é muito importante que os parágrafos do desenvolvimento, pessoal, tenham uma ligação a fim de que não transformem o texto em uma sequência de parágrafos desconexos, tá? Ficar muito atento aí, ele tem que ser coeso. Segue abaixo uma série de conectivos que podem ser utilizados na ligação entre um parágrafo e outro, tá? No desenvolvimento. Tipo assim, além disso, outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar, por outro lado, porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, expressões do tipo, quanto ao primeiro item, no que tange ao, finalmente no que diz respeito, vão dar coesão ao texto. Agora, pessoal, frases e palavras para finalizar uma conclusão de uma redação dissertativa argumentativa, tá? Como eu devo utilizar palavras e frases para, assim, começar e finalizar uma conclusão de uma redação dissertativa. Vocês podem estar colocando aí, ó. Então, fazemos o levantamento de frases para a conclusão de um texto. As que não forem interessantes aqui, eu falo para vocês evitarem ou não colocarem, tá? Em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto,
Tendo em vista aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo, então, assim, em face aos dados apresentados, em face a essa realidade. Após a frase inicial, pode-se continuar a conclusão com as seguintes frases: entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, resta aos homens, é imprescindível que todos se conscientizem, que se sensibilizem de, só nos resta esperar que, é preciso que, é necessário que, e faço necessário que. Então, aí são várias frases, modelos que vocês podem estar utilizando. Aí, pessoal, nós vamos fazer uma juntos aí, tá? Lembrando aí que é importante que vocês façam e depois vocês façam uma comparação dentro da que eu vou construir para vocês. Aí, assim que vocês terminar, lá na plataforma de ensino tem o upload, né? Vocês podem estar fazendo o envio pelo upload, tá? E enviando para a gente estar fazendo a correção aqui. E a gente vai estar fazendo a correção em cima do que a FUNEC faz a correção, tá bom? E vamos lançar a nota também dentro do que dentro do que é feita a correção, tá? Então nós vamos escrever uma redação juntos daqui a pouco, dado o tema no aulão 2, lembrando que lá foi dado dissertativo argumentativo em prosa, tá bom? Então ficar atento a isso aí também, tá? Então, ficamos por aqui no aulão 2, parte 2. Até a próxima parte, agora vai ser a construção da redação, tá? E espero vocês aí no próximo aulão aí, que é o aulão 3 também, tá bom? Um grande abraço e estudem bastante. Tente fazer todos simulados. Tente fazer os aulões que eles foram elaborados dentro do que a banca vai cobrar de vocês. Então, um grande abraço aí e até mais, tá?